Olá, tudo bem por aí? Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em 3 pontos da NBR 5410 que são, sem exagero, a espinha dorsal de qualquer projeto elétrico seguro e que realmente dura. Vamos falar sobre influências externas, compatibilidade e manutenção. Pode até parecer um papo meio teórico, mas na prática, dominar esses 3 conceitos é o que separa uma instalação que só funciona de uma que aguenta o tranco, resistindo a tudo que o ambiente joga contra ela. Então, vamos começar essa análise. Essa é a grande questão, né? A pergunta que todo profissional da área elétrica tem que se fazer. Porque, vamos combinar, não adianta a instalação ligar no primeiro dia. Ela precisa sobreviver e, mais do que isso, prosperar. Não importa se ela está sob o ataque implacável da maresia numa cidade litorânea, coberta de poeira fina numa fábrica ou exposta à umidade direto lá numa área agrícola. O desafio é esse: projetar já prevendo o futuro, garantindo que a instalação vai continuar inteira por muito, muito tempo. É bom pensar exatamente assim. É uma batalha. E é uma batalha constante, silenciosa. O ambiente ele não descansa. A umidade, o calor, a corrosão, os impactos, são forças que estão ali, atuando 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando detonar cada componente. E a NBR 5410, nesse cenário todo, é muito mais que um monte de regra para seguir. Ela é o nosso manual de estratégia. É o guia que ensina a gente a antecipar os movimentos do adversário e a preparar nossas defesas da forma certa. E a primeira coisa, em qualquer estratégia de sucesso, qual é? Reconhecer o campo de batalha. Na linguagem da norma, isso é a classificação das influências externas, que está lá no item 4.2.6. É aqui que a gente para de achar as coisas e começa a diagnosticar de verdade. É a hora de entender com precisão técnica quais são as ameaças reais que a nossa instalação vai encarar no dia a dia. E aqui, olha, é fundamental entender o tamanho desse conceito. A gente não está falando só de tempo, se chove ou faz sol. A norma exige uma análise de 360 graus. Por exemplo, a gente tem que considerar a competência das pessoas que vão usar ao mexer na instalação, se são leigas, se são pessoas que receberam alguma advertência ou se são profissionais qualificadas. Tem que analisar a presença de poeira, de substâncias corrosivas, de vibração, até a possibilidade de bicho e planta interferirem na instalação. É um verdadeiro dossiê do ambiente. Para tudo isso não ficar só na teoria, vamos aplicar esses conceitos num estudo de caso, que é um desafio e tanto. Uma indústria na beira da praia. Esse cenário é um prato cheio. A gente tem a umidade e o sal da maresia, que aceleram a corrosão, que é uma beleza. Tem a poeira do próprio processo industrial, que pode acumular e atrapalhar a dissipação de calor. Tem o risco o tempo todo de impacto de empilhadeira, carrinho, ferramenta. E, por fim, é um local operado por pessoal técnico, o que também é uma influência externa que a gente tem que levar em conta. Agora, para evitar aquelas descrições vagas, tipo aqui tem muita umidade ou tem pouca poeira, a NBR 5410 criou um sistema de codificação que é genial. Cada influência é classificada com um código de 2 letras e depois vem um número que diz o nível de severidade. Isso cria uma linguagem universal, precisa, que acaba com qualquer ambiguidade. Garante que todo mundo, o projetista, o instalador, o cliente, o fiscal, estejam falando exatamente a mesma língua. Então vamos começar a decodificar o nosso estudo de caso. O fator mais óbvio numa indústria costeira é, claro, a água. Na norma, a presença de água é classificada pelo código AD. Mas não é só dizer que tem água, a gente precisa quantificar esse risco. Qual é o nível exato de exposição à água que os nossos componentes vão ter que aguentar? E aqui, a norma nos dá o caminho. Olhando um pedacinho da tabela de códigos AD, a gente vê a escala. AD1 seria, por exemplo, um escritório, super protegido. Já o AD7 e o AD8 seriam pré-equipamentos que podem ser mergulhados ou ficam debaixo d'água o tempo todo, tipo uma bomba num poço. O nosso cenário industrial não chega tanto, mas com certeza não é um AD1. Sendo assim, a classificação certinha para a nossa fábrica é a AD4. E por quê? Porque a aspersão descreve a situação perfeitamente. A gente tem aquela névoa salina vindo do mar o tempo todo e, além disso, pode ter jato d'água de processo de limpeza industrial ou lavagem do pátio. É a chance de receber água de qualquer direção. Pronto, o primeiro código do nosso diagnóstico está definido, a D4. Vamos para o segundo inimigo. Ele é muitas vezes silencioso, mas, olha, é extremamente destrutivo. As substâncias corrosivas. O código delas é AF. No nosso caso, o cloreto de sódio da maresia é um agente corrosivo poderosíssimo. Ele é capaz de destruir partes metálicas, contatos e estruturas num tempo que, sinceramente, surpreende.
E, de novo, a norma é incrivelmente direta. Se a gente olhar a tabela do código AF, a classificação AF2, atmosférica, cita com todas as letras no exemplo instalações próximas da orla marítima. Não podia ser mais claro, né? A própria norma já entrega o diagnóstico para a gente, sem deixar nenhuma margem para interpretação. Portanto, o segundo código do nosso dossiê ambiental é AF2. A gente já sabe que a instalação precisa ser projetada com uma defesa específica e bem robusta contra a corrosão que vem do ar. Não é uma opção, é uma exigência que vem direto da análise do local. Agora, o terceiro grande desafio do nosso cenário. O ambiente industrial é um lugar de trabalho pesado. Tem gente, equipamento, matéria-prima circulando o tempo todo. Isso significa um risco alto de solicitações mecânicas, ou seja, de pancadas. A norma classifica esse risco com o código AG. A tabela 7 é a nossa régua para medir esse risco. A AG1 é para impactos leves, como numa casa. A AG2 seria para uma indústria mais leve, com circulação controlada. Mas na nossa fábrica, onde pode ter empilhadeira, ponte rolante, manuseio de peça pesada, o risco é bem maior. Para garantir segurança máxima, vamos classificar nosso ambiente como AG3, severos, já pensando no pior cenário possível. Perfeito, nosso diagnóstico está completo. AD4, AF2 e AG3. Mas um diagnóstico preciso não serve para nada se não levar o tratamento certo, concorda? E é isso que nos leva ao segundo pilar da nossa análise, a compatibilidade, que está lá no item 4.27 da norma. É aqui que a teoria encontra a prática, transformando a nossa análise em ação de verdade. A definição da norma é cirúrgica. Compatibilidade não é só sobre os componentes se encaixarem um no outro. É sobre a capacidade de cada material, cada caixinha, cada dispositivo de aguentar o ataque específico do ambiente que a gente acabou de diagnosticar. É literalmente escolher a armadura certa para a batalha que vai se travar. O processo mental é muito lógico. Primeiro, a gente faz o diagnóstico, identifica os códigos AD4, AF2, AG3. Segundo, a gente vai para o mercado e escolhe componentes que tenham na sua especificação a garantia de proteção contra essas influências. E terceiro, um ponto que muita gente esquece, garantir que os materiais escolhidos não criem novos problemas entre si, como a tal da corrosão galvânica, que acontece quando dois metais diferentes entram em contato num lugar úmido. E este slide resume tudo. A conexão é direta. O diagnóstico AD4 de aspersão de água nos obriga a especificar componentes com grau de proteção IP adequado, tipo IP54, IP65, que garantem proteção contra jato d'água. O diagnóstico AF2 de corrosão exige materiais nobres como o aço inox 316L, alumínio naval ou polímeros especiais. E o diagnóstico AG3 de impactos severos nos faz procurar produtos com um grau de proteção IK bem alto, que mede o quanto a carcaça do produto aguenta pancada. Cada código da análise vira uma especificação técnica no projeto. Simples assim. Mas olha, projetar e instalar certinho é só metade da história. Uma instalação elétrica é como um organismo vivo, que envelhece e sofre com o tempo. Para garantir que ela continue segura e funcionando, a gente entra no nosso terceiro pilar, a manutenção, lá do item 4.2.8. É o planejamento que vai garantir que a instalação dure muito tempo. O ponto crucial aqui é o seguinte: manutenção não é a mesma coisa que conserto. Manutenção é prevenção. Ela não pode ser reativa só quando algo quebra. Ela tem que ser proativa, planejada desde a fase de projeto. E a frequência ou rigor desse plano de manutenção estão diretamente ligados à nossa análise inicial de influências. A nossa fábrica, com aquele ambiente AD4, AF2 e AG3, vai exigir um plano de manutenção muito mais intenso do que um escritório classificado como AD1, AF1 e AG1, por exemplo. A seção 8 da norma dá pra gente um roteiro do que fazer. Isso inclui inspeções visuais para procurar corrosão ou dano, inclui usar termovisores para achar pontos quentes em conexões, que são sinais claros de problema vindo aí, inclui o reaperto de tempos em tempos de todas as conexões com parafuso que podem afrouxar com a vibração e, o mais importante, inclui testar o funcionamento de dispositivos como os DRs e disjuntores, para ter certeza de que eles vão funcionar quando forem necessários para salvar uma vida ou proteger um patrimônio. Essa frase resume perfeitamente a filosofia toda. A responsabilidade do profissional não termina na hora que a energia é ligada. A segurança elétrica é um processo contínuo. Ela nasce num bom projeto que leva em conta as influências externas e escolhe componentes compatíveis, e ela continua viva através de um plano de manutenção sério e executado com rigor. E com isso, a gente fecha esse ciclo que conecta a análise, a ação e a prevenção. A reflexão que fica é essa. No próximo projeto, a tabela de influências externas vai ser só mais um formulário para preencher, para cumprir a norma?
ou ela vai ser encarada como a ferramenta estratégica mais poderosa para garantir que a instalação não só funcione, mas que seja de verdade segura, confiável e durável por toda a sua vida útil? A resposta para essa pergunta, bom, ela define o nível de excelência de um profissional.